Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e mentalidades necessárias para a costura criativa. Eu sou a Arita Chotalal, do Ateliê Ada, e hoje venho-vos trazer o tutorial de um estojo, que é este, que é o estojo Maia. Com este tutorial eu vou-vos ensinar as técnicas e dicas necessárias para conseguirem fazer estes estojos de forma perfeita, e ao aprenderem estas técnicas poderão também aplicá-las noutras peças. Vou deixar os moldes aqui em baixo, não se esqueçam, podem fazer o download diretamente dos moldes. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar as notificações para receberem as notificações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o que fizemos aqui em baixo e vamos ao nosso vídeo. Como disse anteriormente, hoje vou-vos trazer o tutorial deste estojo. Este é um estojo muito giro, é muito simples de fazer, mas hoje vou mostrar como fazemos estes estojos giríssimos. Eles são super fáceis de fazer e eu já fiz imensos destes estojos há alguns anos atrás e vendi imenso. Eu lembro-me na altura, acho que em 2012 mais ou menos, ter feito quase uns 100 destes estojos e ter vendido na altura do regresso às aulas. Eu lembro que até a minha mãe pegou na máquina e fez alguns deles para me ajudar. Como eu fiz em vários tecidos, tipo neutros, napas, eu acabei por vender muito, porque tanto dava para rapariga como para rapaz. Além disso, podemos fazer com imensos materiais, como napas, tecidos, cortiça, pele e muitos outros materiais que vocês podem usar. Eu trago aqui alguns exemplares de estojos que eu fiz. Eu trago estes 3 exemplares dos estojos que eu fiz. E vou-vos mostrar cada um deles para vocês perceberem que podemos usar vários materiais, vários tecidos no interior, em termos de mantas, estruturadores, etc. Por exemplo, este tecido eu resolvi fazer um acolchoado, ou seja, utilizei, por acaso fiz aqui uma brincadeira, em que fiz uma parte em vermelho e outra em laranja. Aqui apliquei também um fecho, em que um lado é vermelho e outro lado é laranja, e então acabei por fazer esta brincadeira. Eles são muito engraçados, que eles são pequeninos, cabem muito bem numa mala e não sei o quê, e depois resolvi aplicar assim estas taxas aqui, não sei se vocês conseguem ver, como deve de ser, em cada um dos pontinhos, e deste lado apliquei aqui uma plaquinha a dizer feita à mão, não sei se conseguem perceber, e depois usei o interior em tecido, utilizei aqui uma manta para acolchoar, uma manta colante para peças pequeninas, não é? Este é um dos estojos que eu trouxe. Depois nós temos aqui um que eu fiz, que é ligeiramente maior do que o anterior. Pronto, como devem ver, não sei se conseguem perceber a diferença. Ele aqui é maior, é mais alto também, estão a ver? Este é mais alto. Aqui neste caso apliquei uma técnica diferente, fiz aqui aqui uma aplicação, aqui com coração, com os passarinhos. Por exemplo, no interior eu usei também tecido, como veem, mas o enchimento que eu utilizei aqui neste caso é o Decovil. Se vocês repararem, este, por exemplo, está muito armado, não é? E então acaba por, se eu fechar o estojo, ele continua armado. Estão a ver? Neste estojo que eu utilizei, por exemplo, vou tirar aqui isto tudo. Neste estojo que eu utilizei, se vocês repararem, se eu fechar, ele fica armado, mas fica menos armado, fica mais fofo. E este não, este está rijo, não é? Por isso eu usei aqui, neste caso, o Decovil Light, e neste caso usei uma manta fininha, mesmo para acolchoar. Pronto.
E depois, os tojos que nós vamos fazer, eu usei aqui vários tecidos, é deste tamanho, ou seja, eles são iguais, não usei o tamanho maior, usei este tamanho. E ele aqui tem o linho, usei aqui um bocado de calças de ganga que tinha, aqui um tecido xadrez. Vamos colocar aqui uma manta fina, ou seja, é feito de uma forma diferente. Nos outros não tínhamos as presilhas como temos neste, por exemplo, como vêem. Coloquei tanto de um lado como do outro. Depois também usei aqui um bocadinho de cordão de camurça fingida, se assim se pode dizer, para ajudar aqui no cursor, e pronto. Acho que ficaram bem engraçados e é uma peça super fácil de fazer e pronto, eu acho que vocês vão gostar imenso. Vou deixar aqui o link em baixo, vou deixar aqui em baixo os links dos materiais que usei para fazer este estojo. Como disse anteriormente, é um estojo super fácil de fazer, o que é ótimo para organizarmos nas nossas malas e até mesmo colocarmos no nosso ateliê com as nossas coisas com as nossas coisas organizadas. Até vocês podem, por exemplo, bordar aqui um nome ou qualquer coisa desse género também, como eu fiz aqui. Neste, em que coloquei aqui uma aplicação, podem bordar o nome, o vosso nome ou dos vossos clientes, aquilo que vocês acharem por bem, ou então para oferecer agora nesta altura do Natal, não é? E vou agora também aproveitar para vos dar algumas dicas de como aumentar os moldes. Por exemplo, este estojo é maior que este, não é? Como eu disse anteriormente. Mas eu deixo aqui o molde deste estojo e não vou deixar o molde deste estojo. Então eu vou-vos dar uma dica de como vocês podem aumentar os moldes para este estojo, está bem? Então aqui trago os moldes para fazer esta peça. Eu, como fiz o tamanho mais pequeno relativamente a este, eu vou-vos mostrar aqui como é que se faz para aumentar o molde para este tamanho. Então, os moldes aqui, então eu vou agarrar numa folha, eu tenho aqui um aumentador de moldes que eu costumo utilizar. Este aumentador de moldes tem, pode-se aumentar o molde de 3 mm, 5 mm, 7 mm e 10 mm. Eu neste caso pretendo aumentar entre 7 a 10, então eu vou aumentar 10 mm, ok? Ou seja, 1 cm do molde. Vou utilizar, como é que nós vamos usar para aumentar este molde? Então nós vamos colocar aqui, vamos passar uma linha a toda a volta. Eu normalmente prefiro usar em papel, porque ele, como é grosso, acaba por fazer estes altos. Vem até aqui, depois vou colocar deste lado, como veem está assim aos saltos, é porque é grosso e então acaba por fazer isto. Ok, já está. Inclusive cortei. Eu vou só partir o bico, vou só fazer isto aqui. Agora vou cortar este molde, este papel. Pela linha, como veem. Eu gosto imenso deste set porque me ajuda, por exemplo, eu preciso de dar valores de costura, ou o valor de costura normalmente é entre 7 e 10 milímetros, e então eu aproveito para utilizar quando os moldes vêm sem valores de costura. E assim automaticamente já estou a cortar
o meu tecido ou o meu molde já com o valor de costura. Não sei se vocês utilizam, se não utilizam, se conhecem, se já conheciam. Pronto. E vou só arredondar um bocadinho. Vou encontrar aqui o meio dos dois. Ou seja, está mais ou menos, está aqui o meio. Temos aqui o meio. Como é que eu vou fazer para fazer o corte aqui? Então, encontrei aqui o meio, tenho aqui o meu meio do meu molde, estão a ver? Eu encostei aqui e vou passar aqui uma linha. Vou encostar também aqui, onde eu tenho o meu meio, e vou passar aqui a minha linha. Ou seja, nestes dois vocês vão reparar que a profundidade é exatamente igual, não é? Então a minha profundidade vai ter que ser igual a esta. Estão a ver? Então agora vou cortar aqui este lado. Está. E corto também aqui deste lado. E assim já tenho esta minha peça maior. E agora vou aproveitar e vou cortar toda aquela parte que está diferente. Vamos ver estas partes aqui arredondar as minhas curvas. Este está a bater certinho, este está certo, está aqui com um bocadinho mais. Ok, já está feito, não é? E então agora, para eu fazer o outro molde, não há necessidade de usar o outro. Vou aqui acrescentar 1 centímetro mais ou menos. Aqui mais ou menos é isto. Aqui também mais ou menos isto. E este passa a ser o meu molde do interior. Ou seja, temos este molde. Deixa-me tirar este lixo daqui, não temos necessidade nenhuma. Ok. E então temos este molde, que é o nosso molde inteiro, certo? Que é maior do que este. Acho que vocês conseguem perceber que ele é maior, tem a mesma profundidade, mas é maior. E depois temos o outro molde, que é este. Estão a ver? A profundidade é exatamente igual. Espero que vos ajude a fazerem os moldes quando quiserem aumentar os moldes. Alguns dos materiais que nós vamos necessitar, então, são a caneta que sai com o ferro. Eu gosto de usar uma linha neutra, branca ou creme. Eu gosto sempre de usar assim, não estou constantemente a mudar de linha, e é uma linha, neste caso é uma linha 100% poliéster. Vou usar aqui uma tesoura para cortar o meu fecho. Eu uso tesouras diferentes para tudo. Esta é uma tesoura que eu vou cortar o meu fecho. Esta é uma tesoura de corte normal, em que vou recortar a minha manta. Esta é uma tesoura de bicos, que eu normalmente uso para dar piques, ou pronto, alguns piques que sejam necessários fazer, e neste caso vamos usar para dar alguns piques no fecho que vamos colocar. Como disse, também uma caneta que sai com o ferro, um furador para colocar as tachas, a minha tesoura corta-linhas, que eu preciso sempre de fazer a limpeza, este furador que eu uso para me ajudar nas costuras, um isqueiro para queimar o fecho, que é para ele não se desfiar, a minha agulha 90,
que eu costumo usar quando faço estas peças, visto que elas têm alguma grossura, e eu gosto de usar a 90. Muitas molas, porque quando formos a colocar o fecho vamos precisar de muitas molas de tecido, e estes são os materiais que eu normalmente utilizo, o que eu usei neste caso para esta peça. Para este estojo então temos aqui os moldes. Aqui neste molde vamos cortar 2 vezes o tecido interior, vamos cortar neste molde uma vez o tecido exterior, a entretela e a manta fina. Este molde é exatamente igual a metade do outro molde, só tem mais 7 milímetros mais ou menos, que é o valor de costura, em que vamos cortar para depois deixarmos a abertura para virar, ok? Eu vou-vos mostrar então, os tecidos já estão cortados, então temos aqui o nosso tecido exterior. Eu fiz uma conjugação de vários tecidos, utilizei aqui o linho alentejano, uma ganga e um xadrez. Eles já estão entretelados, os tecidos. Usei também aqui pontos decorativos. A entretela que eu usei também foi a entretela de tecido. Aqui também cortei a nossa manta acrílica fininha, para lhe dar algum volume a esta peça. Vou aplicar neste sítio 3 taxas, para lhe dar uma graça. Vamos usar aqui 35 cm de fecho zip de 4 milímetros, ou número 3. Há pessoas que dizem que é de 4 milímetros, ou outras pessoas que dizem que é o número 3, mas é exatamente a mesma coisa. Um cursor em bronze também, é igual às taxas. Aqui cortei um tecido de 4 centímetros, igual ao tecido interior, 4 centímetros por 10. Dobrei-o, porque vamos cortá-lo ao meio e vamos aplicar aqui nas pontas do fecho, para auxiliar quando vamos a abrir o fecho. Depois aqui temos o tecido interior, usei aqui um tecido, um algodão 100% liso, vermelho. E aqui vamos usar um cordão de 10 centímetros camurça, vermelho, para nos auxiliar, vamos colocar aqui no cursor para auxiliar quando abrimos o fecho, ok? Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos agarrar nesta tira de 10 cm por 4 cm, vamos dobrá-la em 4 e vamos passar um pesponto em cada um dos lados. Aqui. Após dar os 2 pespontos, vamos cortar ao meio para depois então utilizarmos como presilhas aqui nas 2 pontas. De seguida vamos costurar dos 2 lados para quando abrimos o cursor, o cursor não desaparecer, nem fugir, nem rebentar. De seguida vamos costurar a nossa manta acrílica à beirinha do nosso tecido, para então aplicarmos a manta, de forma a que o tecido ganhe algum volume. De seguida cortamos a toda a volta a manta e assim ficamos com a manta já colocada. Vamos então marcar aqui os meios, de forma a que sabemos qual é o meio de cada um dos lados. Vamos fazer o mesmo para o nosso fecho. Vamos encontrar o meio do fecho e vamos dar uns piques, de forma a que a gente saiba qual é o meio. Então podemos proceder à colocação do próprio fecho. Vamos abrir o nosso fecho. Vamos encontrar os piques de cada um
dos lados e começar a colocar as nossas molas de forma a que o fecho fique bem colocado. Então, começamos do meio para um lado e do meio para o outro. Vamos ter que ter alguma atenção quando chegarmos às curvas. O que é que nós vamos fazer quando chegamos à curva? Vamos levantar vamos levantar o fecho para ele fazer uma curva perfeita. Coloquem nesta altura muitas molas de forma a que consigam colocar corretamente o fecho zip. Estão a ver? Eu estou a levantar ligeiramente o fecho de forma a que ele fique bem colocado, tanto de um lado como do outro. Então, temos aqui, continuamos a colocar até aqui mais ou menos. De seguida vamos levantar o fecho e vamos colocar aqui uma mola de forma a que ele não fuja, estão a ver? Ao fazermos isto, ele vai ficar bem colocado. Estamos a levantar de forma, aqui fugiu, espera aí, que isto não é assim muito fácil. Mas se nós procedermos desta forma, vão ver que o fecho fica perfeito. Ok. Já está. Levantamos novamente. Certo. Aqui. E aqui. Vamos ver. Deste lado vamos fazer da mesma forma. Vamos encontrar aqui o meio, batemos pique com pique e vamos colocar molas a toda a volta. Aqui. Aqui. Vamos proceder da mesma forma que procedemos do outro lado. Vamos começar a levantar o fecho, a ver, desta forma. Ele aqui vai se sentir mais apertado porque o fecho é menor. Nós podíamos cortar ligeiramente maior se quiséssemos o fecho zip. Ok, agora já está. Vamos levantar novamente. Estão a ver? Assim faz a curva perfeita. Certo? Já está. Deste lado também. Agora vamos proceder da mesma forma para o outro lado. Aqui é necessário usar muitas molas ou alfinetes, o que vocês preferirem. Eu prefiro as molas, porque assim não corro risco de me espetar, sangrar e acabar por estragar a peça. É aí que isto não está bem. Não é assim tão fácil quanto isso. Olha, se vocês conseguirem dar uma curva perfeita, olhem lá. Agora já ficou. Estão a ver? Ao levantarmos o fecho, ele já fica com outra forma. Já está. Então, o que é que nós de seguida vamos fazer? Vamos arranjar uma tesoura com uns bicos e vamos dar aqui uns cortes pequeninos para depois, quando for a altura de costurar, o fecho abrir. Não é preciso muitos, uns 2, 3. Aqui onde vocês puseram as molas. Não sei se conseguem ver, aqui tem um pique, aqui também tem outro pique. Tudo o que seja na parte da curva deem uns piques, mas é só no fecho, não é no tecido, é só no fecho. Aqui dei 2, se calhar vou dar mais um aqui
E isto vai ajudar a que o fecho fique bem instalado aqui quando for a altura de cozer. É só um bocadinho, não é preciso muito, assim um bocadinho em toda a zona curva. Está aqui também novamente, aqui. E quando nós começarmos a tirar as molas, ele já vai fazer a curva por ele, já vai abrir por ele. Então vamos agora costurar novamente. Já costuramos então o nosso fecho zip a toda a volta. Como veem, ele ficou bem colocado. Tem aqui umas ligeiras aberturas aqui, que foi os picos que eu dei. Foram pequeninos, não chegam à costura, por isso não corre o risco de abrir. Estão a ver? Olha, vem aqui, se calhar conseguem ver melhor. Pronto. A toda a parte, isto facilita na zona da costura. Agora, de seguida, o que é que vamos fazer? Vamos aplicar o interior. Como este tecido é exatamente igual de um lado e do outro, vamos colocar exatamente o interior. Vamos também pôr as nossas molas a toda a volta, de forma a que o interior fique também bem colocado. Então, vamos começar a pôr as molas a toda a volta, vou pondo também aqui, que é para ele ficar certinho, ok? Aqui não precisamos de dar os picos, porque os picos já foram dados anteriormente no fecho. Que tem que ter atenção para o fecho não entrar na costura. Aqui já está. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos deitar o nosso fecho de forma a que ele não entre na costura quando vamos a costurar. Vamos fazer da mesma forma do outro lado. Aqui e aqui. Aqui já está. Aqui também. Vou colocar aqui. Aqui. Tenham sempre atenção com o fecho, para que quando forem a costurar não apanhem o fecho. Aqui também. Tem que ter muito cuidado com o fecho. Então, estão a ver? Ele depois parece que está a lutar contra nós. Pronto, agora vamos passar uma costura
exatamente no mesmo sítio onde costurámos anteriormente. Vocês até podem costurar por aqui e assim segue exatamente a linha, mas eu gosto mais de costurar por este lado. Já costurámos então aqui o interior, como veem deixei aqui uma abertura, por acaso está um bocadinho menor, está 3 dedos mais ou menos, mas acaba por conseguirmos então virar a peça. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos fechar um bocado o nosso cursor, não sei se conseguem perceber, vamos fechar o cursor aqui, vamos fechar o fecho, vamos fechar o cursor e vamos começar a dobrar aqui a nossa peça. Não sei se conseguem perceber o que é que está a ser feito, ou seja, isto vai ficar desta forma. O nosso fecho vai ficar no meio, vamos tentar ajeitar desta forma, enfiando os cantinhos para dentro. Não sei se conseguem ver. Assim, estão a ver? Assim, desta forma. Vamos abrir, podemos abrir o nosso, ou então tombar para um lado o tecido interior, podem abrir ou tombar, e vamos passar uma costura daqui a aqui. Está costurado então aqui deste lado e vamos proceder da mesma forma para o outro lado. Neste caso não é necessário fechar o cursor, o fecho. Eu aqui, como veem, abri a costura para me facilitar, acaba por me facilitar. Deste lado vamos fazer da mesma forma, vamos fazer assim, de forma a que vamos encaixar estes cantos para dentro, porque vão facilitar-nos a costura. É importante que estes cantos entrem assim para dentro. Estão a ver porquê? Porque ele automaticamente já forma aqui o que nós pretendemos. Vamos ajeitar isto. Ajeitamos aqui muito bem isto, de forma a que o nosso fecho fique dente com dente. Vamos encontrar o meio. Aqui, a ver, tanto deste lado como do outro. Os dentes já estão certinhos. Isto é um bocadinho mais complicado quando estamos a fazer. Demora assim sempre um bocadinho mais de tempo, porque temos que ajeitar isto muito bem para que ele fique perfeito, ok? Por isso demora sempre um bocadinho. Vamos abrir a costura aqui. Vamos encaixar a costura certinha ali no meio dos dentes. Ok. Eu vou aqui usar aqui uma mola deste lado, porque esta parte é mais complicada.
Aqui a mesma coisa, que é para ele ficar exatamente no sítio. Já costurámos então esta parte, agora vou cortar estas linhas que estão aqui a mais, não vale a pena estarem aqui, é muita linha, eu não gosto muito de ter muitas linhas aqui em todo o lado, pois faz-me confusão, não sei se com vocês acontece, mas a mim faz-me imensa confusão ter muita linha, ter as linhas, tenho que cortar as linhas todas. Então vamos tirar estas linhas todas, estas linhas. Vamos cortar de seguida o nosso fecho zip, que está a mais. Vamos cortar aqui com a minha tesoura. Utilizem sempre tesouras próprias para cada destino. Tecido, que cortem o tecido. Se for o fecho zip, cortem só o fecho zip com elas, utilizem sempre as mesmas tesouras, não usem tesouras variadas, que senão vocês acabam por estragar o fio da tesoura. Vamos acabar de cortar estas linhas para que o trabalho fique perfeito. Ok, já está cortado. Vou então queimar só estas pontinhas aqui do fecho, aqui um bocadinho, que é para ele não se desfiar. Ok, já está. E agora vamos virar a nossa peça e ver como é que ela ficou. Ok, é um buraco pequenino, depois acaba por ser um bocadinho mais complicado virar a peça. Já está quase, parece que já passou tudo certinho. Vamos ver como é que ela está. Usem uma tesoura ou alguma coisa para estes cantinhos, para eles ficarem bem posicionados. Se vocês quiserem passar agora de seguida um pesponto aqui para depois abater, para esta parte ficar assim mais formada, como deve ter. Olha lá. Estão a ver como ficam os cantos do fecho. Nossa peça está quase feita. Passem aqui uma tesoura ou puxem. Passem a ferro. Eu não vou passar nenhum pesponto porque eu gosto delas assim, sem pesponto. Não me vai incomodar, não vai entrar no fecho quando eu fechar. Estão a ver? Já está, olhem lá como o fecho ficou posto. Está bem feito, está bem posto. Não se esqueçam de passar a ferro bastantes vezes para ela formar como deve de ser. Deixem-me abrir. Ok. Puxem bem. Estou a puxar aqui esta zona do fecho. Aqui nestes cantinhos eu vou aqui com esta tesoura que não é de bicos e vou puxar os cantos todos. Aqui estes cantinhos todos, estão a ver? Vou fechar então aqui o nosso... antes disso vou colocar as taxas. Estas taxas.
Encontrar o furador. Então vou colocar uma aqui. Vou furar. Colocar uma aqui. Abrir a taxa. Outra aqui nesta ponta, mais ou menos aqui. É só para lhe dar uma graça. Assim os tojos ficam mais bonitos. Sai, ficam mais femininos. Eu gosto com muita berloquice e muitas coisinhas e aqui vou centrar aqui, aqui, que é para ela ficar bem colocada. Ok, aqui. É só furar. Já está, olhem lá, fica tão giro, não fica? Agora vou costurar aqui o meu interior, vou fechar o meu interior. Vou passar aqui um ponto, vocês também podem passar um ponto invisível, como vocês preferirem. Eu vou passar um ponto mesmo de máquina, que é mais fácil. Já está então costurada o nosso interior. Deixem-me tirar estas linhas. Ele faz sempre. Estas máquinas que cortam a linha fazem sempre isto. Estas linhas aqui, que depois fica feio. Estas linhas aqui, isto fica tudo feio. Não gosto de nada. Já fica mais limpo. Cortamos as linhas. É um hábito que eu ganhei da minha mãe. Faz-me confusão ter linhas e linhas e linhas e linhas e linhas. Pronto, e está aqui a nossa peça feita. Como veem, é um estojo super rápido de fazer. Falta só uma coisa. Vamos então colocar o nosso puxador. Vocês podem colocar conforme vocês quiserem. Assim. Nosso puxador, dobramos ao meio. Colocamos assim. Vocês podem colocar a vossa marca, podem colocar outras etiquetas, aquilo que vocês quiserem. Podem pôr um puxador com berloque, como vocês preferirem. Estão a ver? E o nosso estojo está feito. Agora vou mexer, para vocês perceberem como é que fica. Coisas que eu tenho para aqui. Mais uma tesoura. Estão a ver como ficou? Parte da frente. Vocês quiserem podem passar aqui um pesponto, mas eu não gosto, eu gosto mais assim, não sei porquê. E pronto, tem aqui o vosso estojo pronto. Espero que tenham gostado deste tutorial. Eu trouxe, acho que este estojo é muito engraçado e por isso é que eu trouxe. Vou deixar também aqui em baixo o link para vocês fazerem o download do molde. Vou deixar também aqui nos comentários o material que nós utilizamos, que eu utilizei para fazer este estojo, os três tojos que eu vos trouxe. Não se esqueçam, se fizerem este estojo, nos marquem nas vossas redes sociais e assim podemos ver as peças giras que vão sair e partilhar também nas nossas redes.
Não se esqueçam de subscreverem o canal se gostaram do vídeo. Ativem também as notificações para receberem os novos vídeos. Deixem os vossos comentários, as vossas dúvidas, as vossas opiniões. Estamos aqui também para responder e para vos ajudar se vocês tiverem alguma informação que queiram partilhar também. E vemos no próximo vídeo.